tirar nossa abençoada máscara e colocarmos aqui. Boa noite, igreja. Que dia abençoado hoje, né? Nós somos contemplados com a chuva, né? Essa madrugada, né? Eu estava ontem lá em casa e falando assim, meu Deus do céu, dias e dias sem chuva, né? Aí quando essa noite eu acordo de noite assim, aquela chuvinha gostosa, a noite inteira. Eu falei assim, oh Deus, mas Tu és tão bom, Pai. Como que Tu és fiel, Pai. Como que cuida da gente, né? E a gente vê assim, como que Deus é tremendo no cuidado dEle para conosco. Quero convidar todos vocês a abrir o texto, dando continuidade à série de palavras que nós temos dado na quinta-feira sobre o fruto do Espírito, né? E hoje nós vamos falar sobre mais um gomo desse fruto. Está lá em Gálatas, capítulo 5, 22. E é interessante, né, quando a gente olha sobre o fruto e a gente vai começando a estudar, porque muitas vezes nós olhamos para eles de uma forma assim muito superficial, apenas de uma forma de uma definição, e nós não vamos muito a fundo no estudo deles. E já tinha estudado sobre o fruto do Espírito, mas eu tive a oportunidade de estudar de uma forma mais específica um item único, porque a gente tem costume de pregar muitas vezes de uma forma geral, todos de uma vez, né? Todas as características desse fruto de uma única vez. E eu tive a oportunidade de estudar um único ponto assim e aprender muito com isso. Foi um aprendizado para mim também, para minha vida, e eu creio que vai ser também para cada um de nós aqui na igreja hoje. Diz assim o texto de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu queria pedir só uma pessoa que pudesse me arrumar um copo de água, por favor. Eu sou meio beberrão de água. Então, todos já sabem que eu bebo muito água. Talvez você esteja curioso para saber qual que vai ser que eu vou estar falando nessa noite. Nós já falamos sobre... Vamos lá, me ajudem a lembrar. O primeiro eu lembro que foi o amor. Depois foi benignidade. Teve mais algum? Acho que teve. Longanimidade. Isso, longanimidade. Eu acho que agora o próximo é mansidão. Vamos falar um pouquinho sobre a mansidão. É interessante quando nós olhamos para esse termo mansidão e a definição dela, para poucas pessoas olham para esse termo mansidão, o que vem à tua mente? Né? A gente já vem aquela coisa, o que você é? O que é isso? Mansidão, ser manso. A gente tem um conceito, né, que a gente cria na nossa sociedade, na nossa cultura, e até pelas definições que a gente ouve em toda a nossa vida. E poucas pessoas pensam que o atributo da mansidão é algo desejável. São poucas pessoas. Obrigado, pastor. Para essas pessoas, então, elas acham que não é nada desejável. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas pensam que a mansidão, a pessoa mansa, ela deve ser fraca. Então, um grande erro que a gente vê nessa definição é que muitas pessoas olham para uma pessoa mansa, ela é uma pessoa fraca. Essa é a definição que muitos de nós temos. Ou seja, é uma pessoa tímida, envergonhada. Sentem-se, por favor. Esqueci de falar para vocês sentarem. O hábito já fui entrando assim na palavra e esqueci. Sentem-se. Mas se quiserem ficar de pé, pode ficar. É bom que a gente exercita assim. E a gente acha e confunde também achando que é uma pessoa tímida, envergonhada, introvertida. Então, esse é o conceito que nós temos sobre mansidão.
de uma forma geral. Mas será que é isso? Quando nós olhamos o Novo Testamento e estudamos a palavra de Deus, nós começamos a entender que isso é uma visão incorreta, errada. É uma forma de entender mansidão que não é correto. Porque, na verdade, quando nós olhamos o Novo Testamento, quando estudamos a palavra de Deus, nós começamos a perceber que a mansidão é um dos atributos mais fortes que uma pessoa pode possuir. É uma força única que tem um impacto dramático em tudo que você toca. Tão forte que é a mansidão. Aí eu lanço assim, então, afinal de contas, o que é mansidão? Né? A gente fica essa dúvida. Então, poxa, se não é um sentimento fraco, talvez se você tinha esse conceito, achar que mansidão estava relacionado àquelas características que eu citei acima, então aí agora você está com a cabeça com uma interrogação. Então, o que é mansidão realmente? Aos olhos da palavra de Deus. Eu busquei um pouco a compreensão no grego. A palavra grega de mansidão é prautes. E você sabe o que significa? Como que ela define a mansidão no grego? Mostra que a atitude como um comportamento de uma pessoa que é tolerante, paciente e lenta para responder com raiva. É aquele que permanece no controle de si mesmo, diante de insultos ou injúrias. Aí você vai mais a fundo do estudo dessa palavra no original, né? De mansidão no original grego, que é o prautes, você vai entender que ela transmite uma ideia elevada, de um ideal elevado e nobre a se aspirar na vida. Então é algo nobre, é algo elevado, não é algo tão simples, não é algo básico. Então tem um valor especial a mansidão. Então é algo para se aspirar para a vida, é algo desejável para a vida. É claro que existem muitas situações na nossa vida, situações que vêm nos prejudicar, que vêm a nos agredir. E qual que é a primeira situação, a primeira sensação que nós temos como seres humanos? Não é uma atitude explosiva? Só que a pessoa mansa, ela é controlada pela bondade, gentileza, brandura ou mesmo amizade. A mesma situação dessa. Agora nós vamos entender mais a fundo sobre mansidão em algumas características que eu citei aqui, que eu listei, e que são de suma importância para a gente entender definitivamente o que vem a ser a mansidão, de acordo com a palavra de Deus e dentro dessa característica do fruto do Espírito. A primeira coisa, a pessoa mansa, ela é humilde. O que é humildade para nós? É uma pergunta interessante. O que é humildade para você? A mansidão, ela representa uma pessoa decidida que aprendeu a submeter sua vontade a uma autoridade superior. Então, a pessoa mansa, ela é uma pessoa decidida. Então, já não é fraca, né? E a gente poderia também, não gosto muito desse termo, né? Porque dá uma conotação não muito boa, né? Obstinada, que é um sinônimo de decidida, né? Mas obstinado fica muito assim, você é obstinado. Quer dizer, nada te impede. Você é perseverante, você vai, você não está nem aí, você vai em frente. Essa é a característica do manso. Ele é uma pessoa assim, obstinada, é uma pessoa decidida, perseverante. Mas só que tem uma diferença. Ele aprendeu a submeter toda essa característica de decisão, de obstinação a um ser superior, a uma autoridade superior. Então, mais uma vez, ele não é fraco, mas ele é controlado. Não é uma pessoa fraca, ele é uma pessoa controlada. Tem uma sensação, uma vontade forte, um caráter poderoso. É uma pessoa de fibra, em outras palavras. Tem opinião própria. Ele sabe o que quer. Ele sabe para onde ele quer ir.
Ele não é uma Maria vai com as outras. Ele sabe o que ele quer, ele tem um planejamento, ele é assertivo no que ele quer. Mas ela se submete a quem está acima dele. E uma figura na palavra de Deus que eu gosto muito de usar, e quando a gente fala de mansidão, talvez seja a melhor representação disso na palavra de Deus, é Moisés. E existem algumas características de Moisés que eu vou estar citando aqui. E a primeira está relacionada a essa ideia de humildade. Quando a gente olha para a história de Moisés, quem foi Moisés? Vamos tirar de toda aquela situação antes, quando ele chega no cesto, até chegar no Egito. Vamos começar a partir do momento que ele já está no Egito. Ele estava tornando um príncipe para se tornar um governante. Então, imagina, eu até vi um desenho uma vez que falava assim, eles se empanturravam de matemática, eles se empanturravam de ciência, ou seja, eles estudavam, eles cresciam, ou seja, ele estava sendo preparado para ser um rei ali no Egito, sendo muito bem cuidado, no meio de todo aquele luxo do Egito. Agora, imagine a mudança que aconteceu com Moisés, saindo de toda aquela beleza, daquele conforto, né, gostoso, e de repente ele vai para um deserto quente de Midian. Olha que mudança, né? Só que ali tem uma coisa. Moisés escolheu Deus ao invés do Egito. Isso nos mostra que ele escolheu Deus ao invés do Egito, quando ele foi para aquele local. Tudo bem que ele foi fugido, mas ali Deus tratou ele, Deus trabalhou o caráter, Deus preparou ele para algo maior. Foi uma fase da vida dele. E você sabe, para completar, não é só ele ter ido para Midian. Moisés se tornou algo que era desprezado pelos egípcios. Você sabe o que é que ele se tornou? Pastor. Você sabia que um pastor era considerado uma maldição para a cultura egípcia? Era algo maldito para o egípcio. Tanto que você vai ver lá em Gênesis 46, 32 ao 34, em Gênesis 46, 34, 32, 34, a história de José. E tem um momento que, quando José traz a família dele para o Egito, a família dele, os irmãos eram pastores. E o que ele fala com eles? É interessante isso aqui. Respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na terra de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Se os irmãos, se a família de José falar, nós somos pastores, nós pastoreamos, eles não teriam entrado. Olha a estratégia de José. Porque era assim que a cultura egípcia entendia. Um pastor é maldito. E Moisés se tornou exatamente um pastor. Um homem que estava sendo preparado para ser um rei. Se tornou um pastor. Aos olhos dos egípcios, reprovável, desprezável. Outra coisa também relacionada a essa questão de humildade de Moisés, a gente vai ver que ele reconheceu as suas limitações. A gente vai ver lá no livro de Êxodo 4:10, quando Deus tem um encontro ali com ele, na sarça ardente, Deus vem falar com ele e fala sobre tudo o que haveria de acontecer, sobre que ele haveria de livrar o povo, né, do Egito e tudo. E uma das coisas que Moisés diz ao Senhor, assim, diz porém Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Eu confesso que há alguns anos eu já preguei essa parte assim e toquei nesse texto, mas toquei numa outra ótica. Só que agora, estudando sobre mansidão, eu descobri outra coisa totalmente diferente. Que antes eu pregava que eu tinha falado que Moisés estava dando um jeitinho para não assumir o chamado e aquilo tudo. Ah, não sei falar não, Deus, manda outro. Não, mas eu vi aqui agora, estudando sobre mansidão e sobre a vida de Moisés, que ele, na verdade, ele mostrou a impotência dele diante de Deus. Falando assim, Deus, eu sou pesado, eu não tenho como fazer. E Deus deu um jeito, né? Porque Deus é poder.
Então aqui a gente vê esse caráter de humildade, ele reconhecer que ele não era um superstar que ia chegar, apesar de ter sido treinado como príncipe para se tornar um rei, com todo o conhecimento, mas ele viu ali que ele era limitado quando ele chegou diante de Deus e viu o poder do Deus Todo-Poderoso. A humildade não é algo simples de se lidar. Quando a gente estuda sobre essa questão de humildade, uma das coisas que a gente trabalha e precisa entender é que Satanás, ele vai nos testar em 3 principais áreas das nossas vidas. Você que é ministro, você que está numa empresa, você que talvez vai trabalhar em algum lugar, em uma posição de relevância, ele vai te testar em 3 lugares diferentes, pontos diferentes: a fama, o dinheiro e o poder. E nesses 3 locais é onde ele vai te derrubar. Se você não tiver o quê? A humildade. Se você não for uma pessoa humilde para entender suas limitações, se você não for uma pessoa humilde para entender que existe alguém superior a você, que você tem que se submeter a ele. E nesse caso, principalmente é Deus, o nosso Senhor, a quem nós devemos nos submeter. A fama, porque você pode se tornar um músico ilustre. Você pode ser um excelente músico, e aí as pessoas vão começar, nossa, você toca demais. E aí, né, o nosso ego é massageado. Se a humildade não estiver no nosso coração, nesse momento, a gente vai cair. Quantos músicos, ministros, a gente já viu caindo? Que começaram muito bem, cresceram, foram crescendo, multidões, e de repente, deixaram a soberba entrar em seus corações, a humildade se isentou dos seus corações e caíram. O dinheiro é uma outra questão. Dinheiro não é uma maldição. O problema é que muitas vezes a gente deixa o dinheiro ser o nosso dono, quando nós deveríamos ser o dono do dinheiro. Nós que mandamos no dinheiro, não é o dinheiro que manda na gente. E muitas vezes o dinheiro, eu posso comprar tudo isso, eu posso comprar aquilo. Deus trabalhou esse ponto na minha vida. Há um tempo atrás eu tinha uma condição financeira muito favorável. A ponto que eu cheguei, meu filho adoeceu, e eu cheguei dentro de um hospital, ele estava doente, fomos no particular, falei, não, vamos no particular. Chegamos lá e falou assim, a mulher falou, não, você vai ter que ficar na fila. Eu falei, não, mas eu pago, eu tenho dinheiro. Olha como que eu falei com aquela atendente. Eu falei, não, eu vou pagar o particular, eu quero o particular, só que ele precisa ser atendido com urgência, ele está com convulsão. Falei, você vai ter que esperar. Meu dinheiro não valeu de nada. E o meu orgulho foi jogado lá embaixo. A ponto que o meu filho foi atendido no SUS da melhor forma possível. Depois nós acabamos indo para um hospital do SUS lá em Londrina, que era o PAI, um excelente hospital, e ele foi atendido quase como um rei. Então, assim, os enfermeiros, a melhor coisa, atendeu ele. Ali Deus veio e me quebrou. Deus virou para mim e falou assim, viu? O seu dinheiro valeu alguma coisa? Primeiro porque o dinheiro não é seu, é meu. Deus quebrou meu orgulho ali naquele dia. Deus me mostrou que não era bem assim como eu achava. E o poder. Já pensou quando você está, né? Você está ali trabalhando e aí você começa a crescer. Aí você já não é mais o do piso da fábrica, aí agora você já é um supervisor, aí você cresce, aí daqui a pouco você é um diretor, aí daqui a pouco você se torna um presidente, talvez, de uma organização. Como é que você vai lidar com o poder? Se você não for uma pessoa humilde, você vai começar a pisar nas pessoas, você vai se achar superior. Então o diabo ele vai tentar a gente nesses 3 pontos. E a chave para nós vencermos esses 3 pontos e superarmos chama-se humildade. Se você for uma pessoa humilde, você vai conseguir lidar. Você sabe por que ele faz isso? E ele
Não deixa, às vezes, você saber qual que é a chave, e eu estou te falando porque a palavra de Deus nos ensina qual que é a chave de vitória desses 3 pontos, que é a humildade, porque Obadias 1, versículo 3 e 4 fala sobre isso, né? E vem e fala assim, a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Bonito, né? A arrogância, aonde ela precipita? Na queda. Foi assim que o diabo foi derrubado. Porque ele queria ser maior que Deus. Ele não reconheceu que havia um Deus acima dele, um Senhor acima dele. E é o que ele vai tentar fazer com todos nós. Tentar nos derrubar em uma dessas áreas. Eu gosto da citação de 2 pessoas da história da igreja, e eles dão duas frases muito interessantes. O John Riskin, né, ele era um crítico de arte e crítico social britânico, também um cristão, se não me engano também pastor, também parece, pelo que eu li. E ele falou o seguinte: creio que o principal teste de um homem verdadeiramente grande é sua humildade. Não quero dizer com humildade dúvida de seu próprio poder ou hesitação em expressar sua opinião. Mas os homens realmente grandes têm um sentimento de que a grandeza não está neles, mas por meio deles, que eles não podiam fazer ou ser outra coisa senão que Deus que fez. Então, um homem grande que reconhece e tem esse caráter de humildade, ele entende que tudo que ele fez, por maior que pareça aos olhos humanos, quem fez não foi ele, foi Deus. Oh, que abençoada chuva, glória a Deus. Deus está chovendo. Um outro também, muito conhecido, Andrew Murray. Não sei quantos já ouviram falar dele. Um pastor sul-africano, ele disse o seguinte: o homem humilde não sente ciúmes ou inveja. Ele pode louvar a Deus quando outros são preferidos e abençoados antes dele. Ele pode suportar, ouvir os outros serem elogiados enquanto é esquecido, porque ele recebeu o Espírito de Jesus, que não agradou a si mesmo e não buscou a sua própria honra. Portanto, ao revestir-se do Senhor Jesus Cristo, ele revestiu-se de um coração de compaixão, bondade, mansidão, longanimidade e humildade. Então é muito bom a gente ver um pouco desses grandes homens da história bíblica falando sobre humildade, né? Será que nós somos prontos para isso? Às vezes é muito fácil estar ali, ó, sentadinho ali. Mas só que quando a gente sobe aqui em cima, seja no louvor, seja numa pregação, quando você está diante de poucas pessoas, talvez seja simples. Mas quando você está diante de 100, 200, 300, 500 pessoas, será que nós estamos preparados para isso? Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Ser humilde no pouco, e Deus vai te colocar em grandes momentos. Então, mansidão, com base na humildade. O homem, a pessoa mansa é humilde. O segundo ponto é, a pessoa mansa é branda. Provérbios 15:1. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu gosto muito do livro de Provérbios, porque são textos de sabedoria e nos ensinam muitas coisas nas nossas vidas. E esse texto fala sobre isso. Em outras traduções vai falar assim, que a palavra branda aplaca o furor, para o furor.
A humildade de não retrucar e de deixar o outro parecer que levou vantagem sobre nós está caindo em desuso. Né? Eu deixar o outro é que alterou a voz comigo. E eu tenho uma palavrinha para os filhos de pais, que têm seus pais ainda vivos. Eu falo porque eu era um baita de um retrucador com meus pais. Meu pai falava uma coisa, eu queria falar mais alto que ele. Minha mãe falava alto, né, com razão, né, me exortando, e eu queria falar mais alto que ela. E isso eu tinha já meus 15 anos, 16 anos. Será que é uma atitude correta isso? Será que é uma atitude correta eu virar para as pessoas, porque um falou alto comigo, eu chegar e vou competir com ele? Não, eu vou competir com você. Você não fala alto comigo, não. Nem me aponta o dedo na mão, na minha cara, que eu vou te quebrar todo. É assim? A pessoa mansa é branda. Se você não for brando, então você não é uma pessoa mansa. E tem um último ponto que eu vou falar aqui que acho que vai te levar a pensar pra caramba sobre isso. Infelizmente as pessoas disputam poder hoje, é isso. Eu não vou aceitar. Ninguém fala mal de mim, ninguém xinga, Aquele chefe chegou e me humilhou na frente de todos. O quê? Ele acha que eu vou aguentar esse desaforo? Tem hora que você vai ter que engolir o desaforo. Eu tive uma experiência dessa quando eu estava trabalhando num estágio. Eu estava fazendo escola técnica e fui fazer estágio numa escola de informática dando aula. E quando eu cheguei para dar aquela aula, estava ali dando e tudo, e aí tinha um supervisor ali. E eu acho que ele estava se engraçando com as meninas do curso, e ele queria se mostrar o bambambão, o bonzão, né, da área, né? Então ele chegava para a gente, que eram os instrutores, e humilhava a gente, não sei o que, xingava a gente e tudo aqui. Aí tinha uns que atritavam com ele. E ele vinha para mim e fazia... Eu confesso, dentro de mim, estava aparecendo uma erupção de um vulcão. Assim, a vontade de sair para fora mesmo, e o trem explodir assim. Mas eu já era cristão. Eu já era convertido. E Deus já tinha me falado sobre esse texto, sobre o fruto do Espírito comigo. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu respirava fundo, soltava o ar. Aí vinha outro dia ele de novo. De novo no outro. Até que um dia a máscara dele caiu. Ele acabou sendo envergonhado, porque o dono um dia viu ele fazendo isso, e o dono chamou severamente a atenção dele. Mas eu nunca levantei a voz para aquele chefe. Por mais errado que ele estivesse, eu nunca levantei. Na hora que ele fazia, eu falei, tudo bem, tá bom, eu vou tentar fazer melhor. É o que eu falei lá no início. Isso parece que eu sou fraco, né? Isso fica aparentando que eu sou fraco. Mas é o que está falando aqui. A humildade de não retrucar e de deixar que o outro parecer que levou vantagem sobre você. Não, é o que está em desuso. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 8. Hoje vocês vão trabalhar bastante com a gente. Desculpe, mas eu gosto muito de percorrer a palavra de Deus. Efésios 4, 2 diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Que tal? Você está suportando o seu próximo? Porque
Quando você bate boca com a outra pessoa, você não está suportando o seu próximo, não. Me desculpe dizer isso, você não está suportando. Ainda mais quando for uma pessoa superior a você. Dentro da sua casa são seus pais. Dentro do seu trabalho é seu chefe. Dentro do cristianismo é seu Deus. Você retruca com Deus? Você retruca? Alguém aqui retruca com Deus? Na hora que Deus fala uma coisa, você fala, não, Deus, eu não vou fazer isso. Você faz isso? Por que você não faz com Deus? Não ficou quietinho, né? Por que você não faz com Deus? Não, agora vamos lançar aqui, vamos, ó. Não, agora eu vou retrucar com Deus. Não, agora vamos lançar a teologia aqui, ó. Vamos retrucar contra Deus. E aí? Por que você não retruca com Deus? Por quê? Está com medo de Deus fender o chão e te engolir vivo? Está com medo da mão de Deus pesar sobre você? Agora, e por que a gente retruca com as pessoas que são imagem e semelhança de Deus? Criação, imagem e semelhança de Deus. Por que nós retrucamos? Batemos boca com essas pessoas. Eu quero que você reflita. É reflexivo mesmo. A gentileza altera o clima emocional de uma casa. Sabia disso? A gentileza. Nós precisamos aprender a ser gentis. A começar em nossos lares. A gentileza altera o clima emocional de uma casa. Modifica os humores dos membros da família e permite comunhão agradável na casa de Deus. E aí? Prontos para sermos brandos? Amém, amém. Vamos começar do propósito. É assim, gente. Vamos começar evoluindo. É um exercício. É um exercício como um exercício físico. Você vai doer semana que vem, aí você não vai aguentar, vai ficar mancando, aí você faz mais um pouquinho na outra semana, ok, até que vai ter um momento que vai ser algo natural. Algo natural. E eu vou abrir mais um parênteses aqui. Você tem sido brando com o seu líder? Aprendido com ele? Buscado aprender com o teu líder? Eu costumo falar que eu tive grandes mentores na minha vida. Deus me deu a oportunidade de ser mentoreado por homens que, para a sociedade humana, são grandes. Homens de grande projeção na sociedade, a nível internacional. E eu tive a oportunidade de ser mentoreado por essas pessoas. E aprendi muito. E uma das pessoas que mais me marcou foi meu primeiro pastor. Sabe por quê? Porque ele me ensinou sobre mansidão. Ele era um homem extremamente manso. E eu aprendi com ele sobre isso. O tanto que eu cresci, o tanto que eu evoluí nessa questão da mansidão. Vamos avançar. Aprenda a ser manso. Aprenda a ser brando com seu líder. Aprenda a ouvir sua liderança. Seus pastores. Terceiro ponto. A pessoa mansa vive pela fé. Mas como assim vive pela fé? Números 12, 3 diz o seguinte para nós. Ora, Números 12, capítulo 12, versículo 3. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Uma das razões eu já coloquei lá atrás, mas tem uma outra razão na vida de Moisés que o caracteriza dessa forma. Sabe por quê? Porque o homem manso
que vive pela fé é quem não confia no seu poder, no seu braço forte, mas confia em Deus. É uma pessoa que confia em Deus. Mas como assim? Eu vou dar um exemplo prático. 2 exemplos. 2. O primeiro é esse texto que eu li. Às vezes nós só estudamos esse versículo, né? E está pronto. Você sabe por que foi esse versículo? Alguns de vocês já leram o capítulo, entendeu? O que aconteceu ali? Por que esse versículo acabou caindo ali no meio daquele caminho? Vocês já estudaram? Porque nesse texto está falando do momento que Miriam e Arão se puseram contra Moisés. Chegaram a arguir Moisés sobre o que Deus estava falando, porque ele tinha pego uma mulher como esposa e tudo, e ele estava achando que não era certo, que não é aquilo que. Como é que Deus fala com um cara desse jeito? E não fala conosco? E como é que Moisés se comportou nessa situação? Ele esbravejou com eles? Não. Ele não lutou por seus direitos. Foi o Senhor que o fez. Eu não preciso nem falar foi o resultado, né? Que aconteceu depois. Com Miriam, né? Não preciso nem falar, né? Eu acho que depois, se vocês quiserem, vocês vão lá na Bíblia e pesquisam o que aconteceu. Fica de dever de casa para vocês. Mas Deus fez a justiça. Não foi Moisés que fez a justiça. Eles agiram com injustiça contra Moisés, mas Moisés não se levantou contra. Continuou calmo. Outro exemplo está em Números 16. Quando já ouviram falar da rebelião de Corá? Né? Corá e eles ali se levantaram contra Moisés novamente, incitaram contra ele e tudo. E é interessante que Deus, né, a gente vê a ira de Deus naquele texto, e fala assim, eu vou acabar com todo mundo, Moisés, sai de perto que eu vou acabar com todo mundo. E mesmo assim Moisés falou, não, Deus, não faz isso por causa de um, não faz um trem desse, Deus. Não destrói todo mundo, não, por favor, Deus, tem misericórdia do povo, o que o povo tem? Aí o que Deus manda? Manda tirar todo mundo e deixa só eles. Né? E a palavra de Deus fala que a terra abre, uma fenda abre sobre a terra, e todos eles são engolidos. Que incitaram contra um servo do Senhor. Mais uma vez. E você sabe o que Moisés fez? Eu achei muito legal. Quando você lê esse texto, sabe o que Moisés fez? Quando ele estava sendo injustiçado, que eles estavam caluniando contra ele e falando contra ele, ele apenas ajoelhou e prostrou diante de Deus. E orou a Deus. Essa foi a atitude de Moisés. Eu falei, Deus, tipo assim, Deus, você está vendo? Deus, você está vendo isso que está acontecendo comigo? Você está vendo? Olha o que eles estão fazendo comigo, Deus. Então Deus coloca diante dessa situação entre nós. Veja o que, entendeu? Essa foi a atitude. Ele foi para o lugar certo. Ele foi para a fonte certa, para a pessoa certa, que é o nosso Deus. E isso fez toda a diferença, porque Deus entrou em ação, Deus julgou a causa e Deus fez justiça diante de toda aquela situação. Sem ira, sem amargura. Um dos grandes problemas que acontece no cristianismo é que quando nós somos injustiçados, muitas vezes nós guardamos amargura. Ficamos amargos com aquela pessoa. E a palavra nos ensina que é sem ira, sem amargura. Sem armas. Sem armas. Você não precisa lutar. Você apenas precisa amar e confiar no seu Deus. O que a Bíblia nos ensina com relação aos nossos inimigos? Alguém sabe? Deixa eu escutar de novo. Fala mais alto. Fala mais uma vez. Bonito isso, né?
E aí, é fácil amar o que nos ama, né, gente? É muito fácil amar a pessoa que nos ama, a pessoa que está sempre ao meu lado, está ali, oi, tudo bem, que tem aquele carinho por nós. Agora eu quero ver você amar é quem que te odeia, quem que quer só te ver por baixo, quem quer te humilhar. Esse eu quero ver você amar. E a palavra de Deus fala que nós devemos amar o nosso inimigo. Né? E a palavra vai mais além, né? Se ele tiver fome, o que ele manda fazer? Manda falar assim, não, você está com fome, vai morrer de fome. É isso que a palavra de Deus fala? Ah, tá. Aí você pensa, eu vou dar uma comida envenenada para ele. Ou então eu vou dar uma comida estragada para ele sentir bastante dor e pro médico. É assim? Dê comida para alimentá-lo. Amar. Quando você ama, você dá o melhor de você para a pessoa. Se você ama o seu inimigo, você vai dar a melhor comida. A mesma comida que você comeria, você vai dar para ele. Porque a justiça não é sua, é de Deus. Deus vai julgar a sua situação. Eu tive uma situação dessa há uns bons anos atrás, há uns quase 20 anos atrás, quando eu presidi uma organização missionária. E nós tínhamos um projeto em uma comunidade carente, uma cidade do norte de Minas, que é a região do Vale de Jequitinhonha. E ali nós tínhamos um projeto de artesanato com mães, né, que produziam, a gente montou uma cooperativa, então elas produziam artesanato em sucata para expor, para vender e para fazer renda para, né, e a gente teve o apoio da Visão Mundial, que nos apoiou financeiramente naquela época e tudo. Foi um projeto muito legal. E aí e nesse mesmo tempo, também a gente desenvolvíamos trabalhos de apoio a missionários, né, a missionários de outras organizações missionárias, né, inclusive um dos missionários, até conhecido dessa igreja também, que estava na época na Índia, né, e a gente, naquele momento, a gente estava levantando recurso para eles e tudo, para que pudesse enviar para a Índia, porque a única forma era adquirir alimentação, trocar por dinheiro, e depois mandar esse dinheiro para a Índia, para supri-los lá nas necessidades dele. E aí chegou um abençoado na cidade, bem nessa época, eu falo abençoado para não falar, e ele ficou sabendo do nosso projeto, era uma pessoa de condição, certa condição financeira, e ele chegou, ele viu o projeto e tudo, foi lá, eu na inocência, levei para conhecer o projeto e tudo, depois fui para casa e tudo. Um dia chego no local e fico sabendo que ele tinha ido lá, filmado o projeto, falado que ele era o presidente da organização missionária e levou essas fotos e esses vídeos para os Estados Unidos e foi lá, conseguiu recursos e tudo, que na verdade ele prometeu para o povo que ia devolver para o povo. Na hora que eu cheguei lá, toda aquela comunidade estava revoltada comigo. Como você mentiu para a gente? Falei, como assim? Eu não menti para ninguém. Você não é o presidente da organização? Falei, sim, sou. Você quer que eu mostre as documentações? Está aqui, ó. Estatuto e tudo. Quem sou? Eu que sou o presidente da organização. Falei, pois fulano falou que ele era o presidente. Ele tirou fotos, ele tirou vídeo, mandou para o exterior. Para conseguir dinheiro, e falou que traria dinheiro para a nossa comunidade. O que nunca aconteceu, na verdade. E aí depois, caiu no ouvido dele, ainda sofri ameaças ainda, de vida, se eu entrasse novamente no projeto, porque isso acabou chegando, essa denúncia chegou, de uma certa forma, nem foi por mim, foi por outra pessoa que acabou falando com outras pessoas, e porque eu me calei. Eu tomei uma atitude e falei assim, é Deus que vai cuidar disso. E aí foi muito interessante que, naquela época, até os traficantes da comunidade tomaram as dores nossas. Ele falou assim, você quer um guarda-costas? Nós vamos cuidar de você. Se esse cara tentar fazer alguma coisa com você, ele vai ver com a gente, porque você faz bem para a nossa comunidade. Eu falei, não, nós não precisamos de armas. E eles mostraram as armonas deles, né? Eles tinham assim, ó, nós vamos te escoltar. Eu falei, não precisamos disso. Eu creio num Deus que cuida de tudo. Deus fez justiça, a máscara dele caiu. Eu não precisei fazer nada. Nada. E você sabe qual que foi o fim?
Essa pessoa, teve um dia que ele era uma pessoa próspera, ele perdeu tudo. Um dia nós fomos lá e nós socorremos ele com alimentação. Não falo isso por orgulho. Eu fico triste de ver a que ponto que a pessoa chega. Mas a gente pode socorrer. Mesmo assim, a gente expressou o amor. Porque eu sei que ele fez na ignorância, na burrice, na loucura dele. Mas não é a atitude que a gente toma como pessoa. Quando eu vejo um filho dele chorando, com fome, eu não vou querer pesar a mão sobre ele, fazer justiça. Eu falei, não, vamos ajudá-lo. E ajudamos eles. Porque essa é a atitude do cristão. Ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha. Nós não precisamos fazer nada. Então, assim, e eu costumo falar, dura coisa é tocar num servo, num ungido de Deus. Nunca queira fazer isso. Nunca queira falar mal, tacar pedras num servo de Deus, num ungido de Deus. Porque você não está lutando contra homens. Você vai estar lutando contra Deus. Porque é Deus que guarda o servo dele. Então, mais uma vez, sem ira, sem amargura, sem armas, você não precisa lutar. Você precisa amar e confiar no seu Deus. E por fim, a pessoa mansa herdará a terra por herança e o favor do Senhor. Lembra que eu falei que eu ia deixar um último ponto que vocês iam ficar? O manso herdará a terra. Você quer herdar a terra? Então você tem que ser manso. Não tem jeito, não tem corrida para você. Ah, eu vou ser meio manso. Não. Ah, eu vou ser 1/3 manso. Não. Né, tem um, como é que é? O povo falava, deixa eu ver se eu lembro aqui. Fala assim, essa minha mão aqui é convertida. Essa aqui não é. É? É assim? É meio? Não, meio. Deus não quer a gente pela metade. Ou é inteiro ou não é nada. Nós não podemos servir 2 senhores. Ou é um ou é outro. De uma fonte não pode jorrar duas águas. É uma ou é outra. Ou é doce ou é salgada. Ou é doce ou é amarga. Não tem como. É uma coisa. Então, ou você é, ou você não é. E se você quiser dar o reino, a terra e o favor do Senhor, você precisa buscar a mansidão. Então, gente, é um fruto, eu vou falar assim, bem na linguagem jovem, da pesada. Esse é o fruto da pesada, gente. Esse aí você tem que buscar. E é top, ó. Show de bola esse fruto. Mateus 5,5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pessoas dóceis, moderadas, calmas para reagir, meigas para falar e humildes para agir, são abençoadas por Deus, que as leva para lugares de honra e segurança. Em Provérbios 29 e 23 diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o do espírito humilde obtém honra. Tome posse dessas palavras. Tome posse dessas palavras. Vale a pena, irmãos. Como eu falei anteriormente, de todos os meus mentores, e como eu estava falando, eu tive a oportunidade de ser mentoreado por homens grandes no meio cristão, mas que você olhava para eles, eram extremamente simples. Eram pessoas assim que você não dava nada por eles. Deus me deu sempre esse privilégio de ser mentoreado por pessoas assim, que são grandes, mas que não se acham. E eu tenho aprendido muito com todos eles. Todos os meus líderes.
E eu falo. O meu primeiro, o meu segundo, meu terceiro, meu quarto, pastor Gisele. E são oportunidades preciosas. Porque com cada um deles é diferente. Cada um tem uma característica diferente. É muito engraçado. Ninguém é igual. O meu primeiro era um poço de mansidão. O meu segundo já não era um poço tanto de mansidão. Mas era um poço da simplicidade e da servidão. E assim vai. Cada um é diferente do outro. Mas a gente aprende. O outro era carioca. Muito bem. Como que é? Gente, como é que fala o carioca? Poxa, quase, é mais fácil para o mineiro, não consigo. Era carioca. Então, gente muito fina. Muito bem. E cada um tem a sua característica, mas sempre você aprende muito. Mas a pessoa mansa, ela vai herdar a terra por herança em favor ao Senhor. Então nós precisamos exercer isso, esse entendimento de humildade, onde nós vamos obter a honra. O manso tem uma força no seu caráter, como eu falei anteriormente. Ele tem força de caráter. Como a gente já deixou claro, não é fraco, ele é forte. Tem caráter, ele tem força. Ele possui uma maturidade rara e uma capacidade de colocar seus princípios morais e espirituais acima de sua vida emocional. Então, os seus princípios morais e espirituais estão acima de sua vida emocional. E aí? Que tal, né? Legal, né, gente? Quer dizer, o que tem prevalecido na sua vida? São os princípios morais e espirituais? Ou sua vida emocional? Seu comportamento? Seu impulso? O que tem prevalecido nos momentos variados da vida? E estamos num momento muito bom para falarmos disso, porque nós estamos tratando de relacionamentos também. Estamos no meio de uma pandemia. E eu sei que talvez para muitas pessoas não está sendo fácil ter que lidar com familiares 24 horas por dia. Né? Nunca se ouviu tanto divórcio nessa época, tanto homicídio nessa época, tanto só coisa ruim acontecendo. Como que está os seus relacionamentos dentro da sua casa? Você está sendo gentil com as pessoas da sua casa? Ou está sendo um ambiente conflitante, conflito? Como que está? Nós temos que deixar nossa vida emocional para baixo e prevalecer os nossos princípios morais e espirituais. 1 Pedro 3:6 diz assim, como Sara, 1 Pedro capítulo 3, versículo 6, diz assim, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Nós precisamos manter um espírito dócil e tranquilo. E isso é de grande valor para o nosso Deus. Sermos dóceis. Precisamos aprender a doçura, ser dóceis, doces. E isso não é feio para homem não, gente, tá? Que a gente acha que homem tem que ser másculo, que tem que ser dócil. Essa coisa. Não, o homem tem que ser duro, o homem tem que ser, né? Não, nós temos que ser dóceis. Nós temos que ser dóceis com as nossas esposas. Palavras dóceis, palavras afáveis. Até quando ela não está muito bem. Porque você sabe que às vezes as mulheres têm os dias, né? E aí? Nós temos que ser dóceis. Tá bom, amorzinho.
tá bom, mozinho. Aprender a ser dóceis. Uma palavra branda, calma. Você vai ver que logo depois ela vai ficar calminha. Vai ficar doce com você. Regras do bom viver. Concluindo tudo isso. Mansidão é a capacidade de ser sereno e agir com calma, mesmo em situações desagradáveis. 1 Pedro 2, 23 diz o seguinte. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Diz assim: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. De quem está falando isso aqui? Ah, mas Jesus era Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou Deus. Mas o que Paulo falou lá na palavra dele, lá na palavra de Deus, quando ele falou assim, sede meus imitadores, por quê? Alguém pode falar mais alto? E aí, como é que fica esse negócio? Vai continuar argumentando que eu não sou Deus, não tem como eu ser igual a Jesus. Paulo buscou ser o imitador de Cristo. E se o fruto do Espírito está aqui em Gálatas, sendo citado sobre mansidão, sobre essas características, então eu acredito que não é algo impossível de se alcançar. É algo totalmente possível de ser alcançado. Basta querermos e nos dispormos diante de Deus para aprender isso. Eu era uma pessoa extremamente impulsiva. Como eu falei, na minha adolescência, eu batia a boca. A pessoa falava A, eu falava B, C, D. Eu falava o abecedário todo. Vou ser mais sincero. E Deus me ensinou. O Espírito de Deus trabalhou meu caráter. Hoje eu posso falar que, claro, eu estou aprendendo ainda com mansidão, mas eu vi que eu já evolui bastante na mansidão. Tudo isso é aprendizado. Tudo isso é um aprendizado com Deus. Mas nós temos que nos submeter ao Espírito de Deus. E você sabe o segredo para tudo isso? Você quer ter seu temperamento transformado, essa mansidão vir a florar sobre a sua vida? Então o segredo principal para que isso aconteça é deixar-se ser dirigido por Deus. Então nós precisamos aprender a deixar Deus nos dirigir. Salmos 27, 11 fala um pouco sobre isso. Salmo 27, 11 diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Então nós precisamos deixar Deus nos dirigir, assim como uma ovelha é guiada pelo seu pastor. E vou mais além um pouco. Primeiramente, a mansidão, ela deve ser desenvolvida no nosso relacionamento com o Senhor. Então, para que ela comece a acontecer, a mansidão comece a ser trabalhada, você precisa desenvolver um relacionamento com o teu Deus, e ela vai ser trabalhada nesse relacionamento com o teu Deus. Como? Através do estudo da palavra, da oração, da adoração. Então, em todo esse processo, Deus vai trabalhar a mansidão, inicialmente, você e Deus. Através do poder do Espírito Santo. E aí, depois que isso acontece, essa primeira parte do processo acontece, aí sim, isso irá refletir no nosso comportamento com o próximo. Então, primeiro, Deus vai te tratar. Como tratou Moisés? Deus trabalhou a vida de Moisés. Para que acontecesse tudo que tinha que acontecer. Deus pegou Moisés em toda aquela situação da história dele, trabalhou ele, levou para o deserto, ficou não sei quantos anos, vários anos ali, e Deus trabalhou ele, e depois levou para todo aquele processo, e ainda depois foi para o deserto, mais 40 anos trabalhando. Ou seja, foi um processo total na vida dele.
E eu vou falar, Moisés tinha que ser muito manso para aturar aquele povo. Eu falo assim, falei, realmente, ele ganhou o troféu de mansidão. Bem que a Bíblia falou, porque aturar aquele povo, difícil. Se não for pela graça de Deus, é muito complicado. Tito 3:2 diz o seguinte, Tito, capítulo 3, versículo 2. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então você vê que a palavra é recheada de mansidão o tempo inteiro. Ela fala vários momentos sobre que nós precisamos ser mansos. E finalizando, manso é alguém que entendeu que a sua agressividade e dureza não são armas válidas para o avanço de seus projetos ou dos de Deus. Manso é aquele que escolhe depender do Pai e espera pelo tempo e modo dele de agir. Que Deus possa nos abençoar através dessa palavra e que nós começamos a desenvolver essa mansidão em nossas vidas, em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossa igreja. Que Deus possa completar essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.